Capítulo 477, A abordagem de Lei Jingtian. Tradução, Clã Revisão, 0. Xuanwuji disse, esta formação de matriz é chamada matriz universal. Toda a formação de matriz é um sistema autônomo e a única maneira de consumir energia é se ela for atacada. Normalmente, ela pode se sustentar e consome uma quantidade mínima de energia. Ninguém falou, esperando que Xuanwuji continuasse sua explicação. Obviamente, ele sabia exatamente o que essa matriz universal era. Se ele não tivesse a garantia de que ele seria capaz de rompê-lo, então ele não pagaria um preço tão alto para abrir o caminho para esse antigo campo de batalha. No entanto, Xuanwuji falou nesse ponto e depois parou. Ele olhou casualmente para todos os presentes e lentamente disse, todos, sobre os tesouros do Palácio Imperial do Deus Demônio, vamos discutir como os dividiremos. Este velho pessoalmente encontrou a carta do Imperador Demônio dentro de uma antiga ruína e também pagou um grande preço para abrir o caminho para este antigo campo de batalha. Desde que cheguei aqui hoje a esta etapa, não desejo entregar os frutos do meu trabalho aos outros. As últimas palavras de Xuanwuji saíram com uma explosão aguda de intimidação. De repente, a aura dominante que pertencia a uma potência na terceira etapa da destruição da vida surgiu. A razão pela qual ele esperou por tanto tempo e permitiu que o clã do dragão de inundação negro se meter, era tudo para dizer isso a essas pessoas. Sem Xuanwuji, nenhum deles teria tido a chance de sequer pensar em obter os tesouros dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio. Senhor Xuan, se não fosse por nossa ajuda, você acha que teria sido capaz de abrir o canal espacial sozinho? O monge de sobrancelhas brancas do grande templo Zen disse lentamente enquanto segurava as mãos. Baimei, não tenho interesse em negociar com você. O que minha região demoníaca do Mar Sul quer, é metade dos tesouros dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio. Quanto ao resto, você pode dividi-los como quiser. Xuanwuji disse calmamente. Metade. Quando todos ouviram a oferta avidamente gananciosa de Xuanwuji, os anciãos das outras seitas tinham expressões muito pobres. De tantas seitas, a verdade era que o grande templo Zen era ainda mais forte que a região demoníaca do Mar Sul. Além disso, havia também Nanyuan, que representava todos os outros artistas marciais livres. Com a Ilha da Divina Fênix representando a união de todas as seitas menores, como eles poderiam dividir qualquer coisa se Xuanwuji decidisse tirar metade? Hehe. Nanyuan desdenhou com frieza, deixe-me ver se consigo te acordar do seu sonho. Nanyuan, não pense que eu temo você. Xuanwuji franziu o senho, sua intenção assassina transbordando. O que me diz? Você quer me dar uma chance? Nanyuan casualmente deu um passo à frente, sua voz sombria. A aura que ele emitia era ligeiramente mais forte que a de Xuanwuji. Em termos de força, Nanyuan, que era um talento de primeira linha, cujo nome já brilhou no Mar do Sul, era mais forte que Xuanwuji. Todos os anciãos ao redor inconscientemente deram um passo para trás por causa da pressão. Se esses dois monstros antigos decidissem lutar aqui, mesmo que sua verdadeira essência fosse suprimida a meros 20% do que costumava ser, eles ainda eram existências capazes de mover montanhas. Nenhum dos anciãos queria se envolver nessa luta e acabar feridos como um dano colateral. Mu Yuang e Mu Fengxian também deram um passo para trás com os outros anciãos. Quando viram essa cena, elas só conseguiram forçar um sorriso. Elas já esperavam que chegar a esse palácio imperial do Deus Demônio seria preenchido com camadas sobre camadas de problemas e dificuldades. Mas elas não achavam que antes mesmo de terem passado pelas primeiras medidas de proteção do Palácio Imperial do Deus Demônio, que muitas das maiores forças daqui decidiriam se aproveitar da situação e agir. Se eles realmente vissem os tesouros dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio, o frenesi seguinte não seria tão devastador. Na frente de seus próprios interesses absolutos, esse tipo de união vulnerável e frágil desmoronaria imediatamente.
Conforme todas as forças estavam lutando por seus interesses e oportunidades, o tempo passou devagar. Neste mundo em colapso, não havia como diferenciar o dia e a noite e era desconhecido quantos dias se passaram. A força de Lin Ming lentamente se recuperou. Embora ele tivesse usado pílula de reversão do Yang e o fragmento de gelo verdejante da melhor qualidade, ele ainda estava em uma condição extremamente fraca. Desde que encontraram um lugar seguro para se acomodar um pouco, ele simplesmente não conseguia andar. Não se sabia onde Zhang Zhen tinha ido ou o que ele procurava, mas ele tinha voltado com alguns pedaços de madeira e seda e construiu uma cadeira de liteira que poderia ser carregada por outros. Quando Lin Ming sentou-se no interior, sentiu-se um pouco frágil. Com o cristal do coração demoníaco despedaçado que Lin Ming havia comido e toda a purificação da medula que ele fizera, sua pele parecia delicada e suave. Se uma pessoa não soubesse da situação, só veria um jovem justo e bonito andando em uma poltrona, cercado por um grupo de homens e mulheres extremamente atraentes. No mundo mortal, realmente pareceria que ele era o fraco e frágil filho estudante de uma família rica que saíra para viajar. Cerca de 3 dias depois, a condição de Lin Ming melhorou. Nestes 3 dias, ele recuperou bastante de sua força. Uma das razões para sua rápida recuperação foi que ele havia ingerido medicamentos de alta qualidade e a outra razão, para começo de conversa, era que a vitalidade de Lin Ming era tão formidável. Caso contrário, se outra pessoa fosse comer a pílula de sangue escarlate, seria normal que ficasse de cama por 1 ou 2 meses. À medida que vários dias se passaram, eles deixaram o deserto e chegaram às ruínas de templos e palácios. Mesmo que dezenas de milhares de anos tenham se passado, esses edifícios foram preservados. Com uma escala tão grande de construção, era fácil imaginar que essa era uma seita do 6º grau e que tipo de tempos inimaginavelmente prósperos eles devem ter sido no passado. Desde o início, quando os discípulos viram esses palácios, encheram-se de esperança e antecipação. Mas depois que entraram, ficaram desapontados. O interior estava uma bagunça. Parecia que todos haviam sido saqueados e não havia mais nada. Quanto a alguns outros edifícios, eles foram realmente protegidos por formações de matrizes. Se alguém tentasse entrar, eles seriam diretamente repelidos pela formação da matriz e alguns até se machucariam. Isso fez com que os discípulos da Ilha da Divina Fênix suspirassem em louvor. Essas formações de matrizes realmente persistirão mesmo que dezenas de milhares de anos tivessem se passado e não foram danificadas. Este era simplesmente um conceito inconcebível. As formações de matrizes dos tempos ancestrais são incríveis. Muqianil disse com sentimento sincero perto de Lin Ming. Como Muqianil não ouviu uma resposta, ela se virou para olhar para Lin Ming. Mas ela descobriu que Lin Ming baixara a cabeça como se estivesse pensando profundamente. De fato, desde que Lin Ming entrou nessas ruínas, ele sentiu cada vez mais que elas eram familiares. Quando Lin Ming estava vasculhando as memórias do Imperador Demônio, ele rapidamente selou esse tipo de lembrança. Ele originalmente pensara que essas lembranças eram inúteis, mas agora ele havia encontrado algo semelhante aqui. Foi só que muito tempo se passou e este palácio foi abandonado, não combinava com as memórias dele. Este lugar, se ele estivesse correto, deveria ser as ruínas do pavilhão que os discípulos da corte interna do Palácio Imperial do Deus Demônio uma vez viveram. A 100 milhas daqui deve estar o templo principal do Palácio Imperial do Deus Demônio e também as câmaras internas do Imperador Demônio. O jardim medicinal que a raiz do Nirvana do dragão foi plantada também estava localizado dentro das câmaras internas do Palácio Imperial do Deus Demônio. Pensando nisso, Lin Ming achou difícil acalmar seu humor. Ele deveria sair sozinho e tentar encontrar a raiz do Nirvana do dragão. Mas como Lin Ming também se lembrava de quantos mestres antigos da destruição da vida, ele estava bem ciente de que suas chances de obter uma raiz do Nirvana do dragão eram próximas de 0.
Não importava se aqueles mestres da destruição da vida tivessem sua verdadeira essência suprimida a meros 20%, eles ainda seriam capazes de matá-lo instantaneamente. Não havia como ele enfrentar os anciãos das etapas da destruição da vida. A única chance que ele tinha era se sua verdadeira essência fosse suprimida para 1 ou 2%. Só então ele teria a menor quantidade de esperança. No entanto, isso também era impossível. Lin Ming, apenas o que você está pensando? Mu Qianyu perguntou. Lin Ming balançou a cabeça, nada realmente, apenas pensando no palácio imperial do Deus Demônio. Eu me pergunto o que a honorável mestra está fazendo lá dentro. Mu Qianyu sorriu, não se preocupe, a mestra e a mestra ancestral não tentarão lutar pela raiz do nirvana do dragão dentro do palácio imperial do Deus Demônio. No máximo, apenas algumas pequenas chances de sorte seriam suficientes para elas. Mais do que isso, elas também têm algum acordo com o alto monge Baimei. Então elas não devem ter nenhum problema. Milímetro Lin Ming assentiu. Nesse grupo de potências, Mu Fengxian e Mu Yuang estavam no lado mais fraco. Naturalmente, era incerto que elas seriam capazes de obter a raiz do nirvana do dragão. Enquanto exploravam as ruínas do pavilhão, Lin Ming passou pela corte central que os discípulos usavam. Com certeza, ele descobriu que havia ali uma matriz assassina ilusória com a qual os discípulos da corte interna costumavam praticar, era quase o mesmo que nas memórias do Imperador Demônio. Este antigo altar havia passado pela longa passagem do tempo, mas ainda estava lá completo e bem. Os misteriosos padrões e símbolos do altar foram enterrados em uma camada profunda de poeira, mas ainda estavam intactos. Além da matriz assassina ilusória, havia também uma matriz de transmissão. Se ele se recordou corretamente, essa matriz de transmissão poderia ir para a praça central deste mundo em colapso. E uma vez lá, alguém poderia se transmitir diretamente ao palácio imperial do Deus Demônio. Enquanto Lin Ming pensava nisso, seu coração doeu um pouco. Ele poderia usar essa matriz de transmissão para ir ao Palácio Imperial do Deus Demônio para dar uma olhada. Infelizmente, ele só absorveu algumas das memórias remanescentes fragmentadas do Imperador Demônio e a estrutura no interior do Palácio Imperial do Deus Demônio que ele conhecia era muito confusa. Ele também não sabia que tipo de armadilhas ou passagens secretas poderiam ser encontradas lá dentro. Pode-se dizer que se ele entrasse no Palácio Imperial do Deus Demônio, ele não teria nenhuma vantagem. Ele poderia facilmente ser morto por qualquer um desses anciãos supremos. Mesmo se ele tropeçasse em alguma grande sorte e fosse capaz de pegar a raiz do nirvana do dragão, ela ainda seria levada pelos outros. Era impossível esperar que Mu Fengxian fosse capaz de ajudá-lo. Pensando nisso, Lin Ming hesitou. Ele não era alguém tímido diante da oportunidade. Caso contrário, não havia como ele ter entrado na caverna do dragão de inundação sozinho. Mas desta vez, as chances de sucesso depois de entrar no Palácio Imperial do Deus Demônio eram escassas a ponto de ficarem desesperadoras. Se ele decidisse competir pela raiz do nirvana do dragão nesse tipo de situação, então isso não seria decisivo ou sábio. Isso seria apenas um ato totalmente estúpido que traria sua própria morte. Irmão aprendiz Júnior Lin, você está interessado nesta formação de matriz? Mu Qianyu perguntou depois que viu Lin Ming ficar lá por um longo tempo. Embora Mu Qianyu não soubesse nada sobre formações de matriz ancestrais, ela só teve que olhar para as fracas runas da matriz assassina ilusória para sentir ligeiramente os princípios complexos e sutis e o trabalho primoroso dentro dela. Cada símbolo emitia um senso de arte extremamente delicado e antigo. Mu Qianyu, em seguida, lembrou que Lin Ming realmente tinha algum interesse e conhecimento sobre antigas formações de matriz. Ela casualmente perguntou, que tipo de matriz é essa? Esta é uma matriz assassina ilusória usada pelos discípulos internos da corte para praticar, não tem um verdadeiro potencial assassino. Lin Ming respondeu.
O irmão aprendiz júnior realmente entende muito. Mu Qianyu tinha desistido de tentar entender a percepção de Lin Ming. Ele só precisava de um olhar para entender que tipo de efeito essa formação de matriz tinha. As técnicas do Dao das formações de matriz não podiam ser entendidas rapidamente, mesmo se tivéssemos o melhor dos legados. Era preciso muito tempo e também uma excelente percepção. Como as forças da Ilha da Divina Fênix não encontraram nada valioso neste pavilhão, eles se viraram para ir embora lentamente. Quanto a Lin Ming, ele não entrou na matriz de transmissão. Ele apenas observou enquanto desaparecia lentamente do alcance de sua visão. Mu Qingye disse: há mais algumas ruínas do palácio em frente. Vamos dar uma olhada, poderemos encontrar algo valioso lá. Mu Qingye não terminou de falar quando uma risada obscena veio do céu. Não há necessidade de ir. Este velho já pesquisou essas ruínas e não há nada para você encontrar. Com essa voz, as expressões de Mu Qingye, Mu Qianyu e Lin Ming mudaram completamente. Para alguém chegar perto deles sem que eles o descobrissem, isso só poderia significar que o cultivo dessa pessoa estava pelo menos no nível avançado do reino núcleo rotativo. Lin Ming olhou para cima e suas pupilas imediatamente se encolheram. Era verdadeiramente aquele velho.